Fala comigo, moçadinha! Bom ou não? Eu espero que bom, hein? Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias, o meu operacional é referente à lógica do preço e eu quero tentar fazer um vídeo rápido aqui, se bem que os meus vídeos nunca ficam rápido, né, galera? Bom, é o seguinte, eu quero fazer algumas confirmações com vocês em M2, pra vocês verem o que está acontecendo em M1. Show de bola? É isso que eu quero fazer com vocês hoje. Então vamos lá. Olha só que bacana. Vamos pegar aqui... Vamos pegar essa vela aqui. Na lógica do preço, eu sempre falo sobre como que é o passo a passo da lógica do preço. A lógica do preço é primeiro você identificar um padrão da lógica do preço. É a primeira coisa que você tem que fazer, identificar um padrão da lógica do preço. Em M2 nós temos o quê? Um primeiro registro e uma vela de força. Essa vela tem dois padrões nela. Um primeiro registro e uma vela de força. Por que, Pifano? Porque é a primeira vela do movimento, então se torna o nosso primeiro registro. Tem pavio na sua abertura. E porque rompeu toda essa região aqui, ó. Ela fez o rompimento de toda essa estrutura aqui atrás. Show de bola? E onde que está esse padrão em M1? Para eu ver se é um padrão da lógica do preço. Tá bem aqui, ó. A junção dessas duas velas se formam o nosso primeiro registro. Em M2 temos um primeiro registro. Em M1 nós temos uma dupla posição. O que é dupla posição, Pifano? É quando esta vela não ultrapassa o pavio da vela anterior. O pavio pode até ultrapassar, mas o corpo não, tá? Pensando que essa vela nasceu aqui, fechou aqui, a outra nasceu aqui, fechou aqui dentro do pavio. Isso, e somente isso, é o que vocês precisam saber. Show de bola? Fez a marcação, correto? Vela de compra, vela de compra. Eu não gosto de pegar, quando em M2 nós temos um padrão da lógica do preço, em M1 tá de cores diferentes. Por exemplo, essa vela aqui por algum momento ficou vermelha e depois ela subiu, né? Em M1, essa vela ficou vermelhinha e na segunda vela ela subiu, ocasionando um outro tipo de padrão. Eu não gosto. Para mim, padrão tem que vir sempre na primeira vela para a segunda. Então, em M1 temos uma dupla posição, em M2 nós temos um primeiro registro, acabou o milho, acabou a pipoca. Chique? O que nós temos que fazer agora? O segundo passo, fazer as marcações de corpo e pavio. Ó. Marcação dessa vela é no corpo e no pavio, ó. Marcado, chique. Marcação dessas duas velas, ó. No caso é essa daqui, né? Corpo e pavio. Será que é nessa aqui? Não, fiz até errado. Ô, caraca! É nessa vela aqui, ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, porque a gente tá aqui. Beleza. Então, as marcações, depois que você identificou o padrão, a marcação é feita no corpo e no pavio, que tá bem aqui, ó. Eu estou trabalhando, minha querida. Esse aqui é o meu trabalho. Beleza? Ó, tá marcado. O nosso primeiro registro em M2 está marcado corpo e pavio. E a nossa dupla posição também está marcada. Mas eu marco na primeira, mas tudo isso aqui de dupla posição, ó, toda essa região aqui de dupla posição, é uma região onde a gente precisa prestar atenção, tá? Esse pavio, beleza? Qual que é o terceiro passo? Então, o terceiro passo a gente vê a movimentação do gráfico, ó. Como é que tá a movimentação aqui? Se a gente pegar e analisar, ó, tá descendo, tá querendo fazer um rompimento. Muitas velas vermelhas na região. Isso pode ocasionar rompimento, tá? A gente tem que vigiar sobre isso aí. O que mais que a gente precisa? Eu indico a vocês não pegarem sem uma confirmação. O que é confirmação, Pifano? Te falo agora. Essa vela, percebam que essa vela aqui, ó, é referente, provavelmente é referente a essas duas velas aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo. Essa vela é referente a essas duas velas aqui, horário de 10 horas, ó. Essas duas velas é referente a essa vela aqui. Por que, Pifano? Uai, só vocês olharem, que aqui embaixo vai ter um reloginho, vai começar o horário, essa vela não é de 2 minutos? Então, 2 minutos seria duas velas de 1 minuto, tá aqui, ó, essas duas velas aqui. Aí, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Essa vela se tornou uma vela de confirmação em M2, ó, velas vermelhas, só que perdendo volume em M1, ó. Em M1 tá perdendo volume. Em M2 fez a nossa confirmação. A última vela de M1 travou o corpo, travou no pavio, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, deve ter dado uma rompidinha aqui. Mas o corpo dela, o fechamento dessa vela, mas quase travou no pavio. Fez uma breve rompidinha e ainda deixou um pavio distante. Mas fez-se uma confirmação. Deixa eu ver em M2. Em M2 não, em M2 ela também rompeu um pouquinho. Posso pegar uma operação já que fez uma confirmação? Não fez confirmação. Não fez confirmação. Você tá vendo que rompeu? Rompeu.
Não fez confirmação. Então, não podemos considerar que essa vela tenha feito uma confirmação. Show? Vamos esperar a segunda vela. Primeiro, a segunda vela já nasceu com gap, ó. Se vocês verem aqui, ó, temos um comando e ele nasceu fora da nossa região, fora aqui do nosso pavio de dupla posição, fora do nosso pavio de primeiro registro. Então, a gente não pode considerar. Essa operação aqui também a gente descarta. Mesmo que tenha dado certo, nós temos que descartar essa operação porque deu tudo errado aqui, né? A vela fez um pouquinho de rompimento do pavio, nasceu com gap a próxima, não tem nada a ver, beleza? Então a gente já não faz operação. Ah, Pifano, mas deu certo. Mas vai ter uma hora que você vai fazer errado, você vai vir reclamar comigo, eu vou mandar você pra casa do caramba. Então vamos lá, vamos olhar mais atrás o que nós temos aqui da lógica do preço, ó. Agora vamos ver aqui o nosso último registro. Em M2, vou marcar bem certinho. Eita piromba. Peraí. Vou marcar bem certinho aqui no pavio. Agora, o que está acontecendo? Em M2, o que nós temos aqui? O último registro, peraí. Gente, não repara a barulhada não, que a minha mãe tá lavando uma roupa aqui. Logo agora que eu tô gravando, né? Pra melhorar. Nós temos aqui um último registro. Onde esse último registro tá? Em M1, Pifano. Tá aqui, ó. É a junção dessas duas velas. É a junção dessas duas velas. É essa velinha aqui de M2. Aí, o que aconteceu? Essa vela aqui, Pifano, eu posso considerar que ela é uma vela de confirmação? Pode. Essa vela aqui pode ser considerada uma vela de confirmação. Essa daqui, ó. Por quê? Compra, rejeitou, região de venda. O corpo rompeu o corpo, mas o pavio não rompeu o pavio. Então, nós temos uma operação para poder pegar uma retração ou até mesmo reversão do preço, mas no pavio. Porque o corpo já rompeu o corpo, o pavio não rompeu. E onde que está essa confirmação? Bom, então vamos lá. Se essas duas velas aqui é referente a essa vela, essas duas velas aqui é referente a essa vela, então essas duas velas aqui é referente a essa vela. Ó, cadê minha seta? Essas duas é referente a essa, essas duas é referente a essa, essas duas é referente a essa e essas duas é referente a essa. Ou seja, nossa confirmação em M2 e a nossa confirmação em M1. O que aconteceu em M1 para essa vela ficar verde? Houve uma força muito grande dos compradores no primeiro minuto de M2 e no segundo minuto de M2 a venda ficou pequenininha aqui na região, ó. Entendeu? Então assim, em M2 temos uma confirmação, em M1 não. Em M1 deveria ser a compra rejeitando região de venda. Entendeu? Mas fez-se a confirmação. Temos operação para pegar nessa vela aqui, ó. E o que aconteceu? No primeiro minuto dessa vela aqui, de M2, a compra foi lá, bateu na região e retraiu. Se ela viesse com pico de vela na minha região, eu poderia pegar uma venda. Eu poderia pegar uma venda na região. Mas era arriscado. Por que era arriscado, Pifano? Porque a venda aqui, ó, que foi o nosso pavio de M2, perdeu muita força referente a essa vela. Então, como a venda perdeu muita força, ela poderia subir e fazer o rompimento. O ideal era esperar mais uma vela. Então, nós não pegaríamos operação para essa vela aqui por conta do volume que a vela anterior teve. Tá vendo que a análise que eu faço é a mesma, tá? A marcação e a região eu marco em M2 e a movimentação do preço eu vejo em M1 e a confirmação eu vejo em M2, porque eu acho que fica muito mais forte. E fica mesmo. Então, nessa vela aqui, eu não pegaria a operação. Primeiro porque foi-se um comando, ó, se vocês verem não tem pavio, então foi-se um comando. Segundo porque essa vela deixou um volume muito menor do que a vela anterior. Era uma vela de venda, vendedores perderam volume na região, entendeu? Então, e também porque essa vela aqui não é uma vela de confirmação. Venda não segura venda, o que segura a venda é compra. Mas aqui nós tivemos nossa confirmação em M1. Em M1 a vela abriu, foi lá em cima, ficou abaixo, vela de confirmação. Compra, rejeitando, venda. O que poderia ter me dado loss era o volume dessa vela, que foi maior do que a vela de compra e ser um comando. Poderia ter me dado um loss. Só que nós já tínhamos a nossa confirmação em M2. Tínhamos a nossa confirmação em M2, nós deveríamos esperar a vela bater na região e pegar uma venda. Só que ela não bateu. Se ela não bateu, então nós não faríamos essa operação também. Mais uma operação que não faríamos. Deu certo. Ó, respeitou. Tá vendo? As duas, cadê? Essas duas velas aqui, ó, que é referente a essa vela aqui, respeitou. Entendeu? Só que a vela vermelha não bateu na minha região.
Aí o perigo fica aí, ela não bater na nossa região. Entendeu? Deixa eu ver. Olha lá, e olha como que ela fechou. Olha só como ela fechou. Olha aqui, ó. Que é um perigo. Por que a vela tem que bater na nossa região? Vou mostrar pra vocês aqui. Reparem que nós temos essas duas velas, que é referente. Opa, nessa aqui não. Que é referente a essa vela aqui. Beleza? Aí nós temos, né, essa... Cadê? Qual que é? Essas duas é dessa, essas duas é dessa. Tá? Essas duas aqui é a nossa região de confirmação em M2, ó. E aí nós temos a confirmação. Mas por que eu falo com vocês que tem que pegar ou na linha ou mais distante? A primeira vela bateu na região e retraiu. Nossa Deus. A primeira vela bateu na região e retraiu. Ou seja, fez a confirmação aqui na nossa, no nosso último registro, como nas nossas duas últimas velas aqui da região. E a segunda vela, ó, travou na região. Por isso que a gente tem que pegar sempre com margem, tá, gente? Peguem sempre com margem, porque ela pode parar travada na região, pode romper um pouquinho. Aí você acaba perdendo aí por causa de taxa, belezinha? Vamos ver outra região. Isso é porque eu tô mostrando só a confirmação, hein, galera? Vamos ver aqui, ó. Bem aqui. Aqui nós temos um primeiro registro em M2. Deixa eu ver onde é que esse primeiro registro tá. Tá aqui, ó. 9,56. A vela abriu 9,56, olha o valor dela aqui, ó. E ela abriu aqui 9,56, 9,57. Chique. Então, vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. Essa vela é o nosso primeiro registro em M2. E onde tá essa vela em M1? Tá aqui, ó, a junção dessas duas. Que é uma nova posição junto com uma dupla posição. Nova posição é a segunda vela do movimento, dupla posição é aquela velinha, né? O corpo dela não sai do pavio. É isso, pronto, acabou, fim de história. Aí o que aconteceu no futuro? Essa vela fez o rompimento da estrutura. Provavelmente foi essas duas aqui. Por que foi essas duas velas? Porque a vela anterior não bateu na minha região. O pavio não chegou lá. Se o pavio não chegou lá, provavelmente essa aqui foi a última vela dessa vela. Então, essas duas aqui foram a nosso rompimento em M2. Fez o rompimento em M2, como eu devo prosseguir então, Pifano? O que eu devo fazer então? Fez o rompimento, você tem duas alternativas de você trabalhar com rompimento, tá? Você pode trabalhar com rompimento fazendo um fluxo, que foi o que aconteceu aqui, ou uma confirmação, que foi o que aconteceu aqui. Então, aqui, nós temos um fluxo ou uma confirmação. Se essa velinha vermelha estivesse aqui, nós trabalharíamos referente à confirmação. Mas aconteceu um fluxo. E vamos ver o que aconteceu em M1. Referente a essa vela aqui, foi essas duas velas. Aí olha o que aconteceu em M1. Né? Fez o rompimento, essa velinha verde foi esse rompimento aqui, ó. Rompeu, show de bola. Essa vela aqui é uma vela de confirmação em M1. Só que pelo que eu tô vendo desse pavio aqui, essa vela provavelmente veio buscar aqui embaixo. Por isso que ela subiu. E eu vou falar uma coisa com vocês, acho que eu não cheguei a falar isso no canal não. O primeiro movimento da vela, isso é coisa de mentoria, tá? Isso é coisa de mentoria, galera. O primeiro movimento da vela é o que vai decidir se nós vamos fazer a operação ou não. Aqui nós temos uma região de confirmação. A compra ganhou força na região, se formou, o primeiro minuto da vela de M2, né? Fez a confirmação, correto? Mas começou a ganhar força e deixou um pavio elevado. Essa vela aqui, provavelmente, em M2, né? Ela nasceu, subiu assim, bateu na minha região, depois ela desceu, fez os pavios, né? E subiu fazendo o rompimento. Então, provavelmente, essa vela desceu primeiro, procurando alguma região, que provavelmente foi esse nanolote aqui, e aí ela acabou subindo, fazendo-se assim o rompimento da estrutura. Fez o rompimento, Pifano, como que eu vou trabalhar? Vamos ver o que está acontecendo em M1. Ó, fez um arremate, essa vela aqui voltou para dentro da região, se conectou com o pavio e com o corpo também do nosso primeiro registro em M2 e da nossa nova posição em M1. Então, Pifano, poxa, eu tenho então um arremate que tem de impulsionar o preço, eu tenho a conexão, posso fazer uma venda? Não, ela não deixou um pavio de interesse, né? E o volume dela foi menor, ou seja, temos duas operações, temos duas confluências para venda, duas confluências para compra. Não vamos pegar a operação, vamos aguardar. Vamos aguardar mais uma vela. E foi essa velinha aqui, né? Que teve um volume maior, correto? Estamos numa tendência de alta. Opa! Agora eu já vejo se eu posso trabalhar com fluxo. A primeira vela teve um volume maior do que a vela anterior.
rompeu o corpo, mas eu tenho região mais distante do preço que é aqui, ó. Para poder vir ser buscada, correto? Então, se eu tenho ainda região para ser buscada, se a próxima vela, que seria esta aqui, ó, agora a gente vai trabalhar. O rompimento foi confirmado, foi confirmado em M2, foi confirmado em M1, agora nós temos operação para essa vela aqui. E o que a gente tem que fazer? A vela nasceu, veio no primeiro minuto, bateu na minha região aqui, nos primeiros 30 segundos, obviamente, para você pegar para essa vela. Ela bateu na minha região, você pega a sua compra. Na região mais distante, ou seja, o pavio. O pavio. Beleza? Então a vela desceu aqui até os 30 segundos, você pegou a sua compra, ela foi e subiu. Poxa, Pifano, não deu tempo de eu pegar aqui, ela veio aqui. Quer pegar para a segunda vela? Pode também, mas aí você tem que pegar no pavio. A segunda vela não veio, mas se você pegar no primeiro minuto, a operação vai cair para a segunda vela. Não são duas velas que formam a vela de M2? Se essa vela, por exemplo, essa vela nasceu aqui. Aí tá lá rolando os 30 segundos, ela veio, não veio, tá tentando, não veio, subiu, desceu. Passou dos 30 segundos, já não consigo pegar para essa vela aqui que tá rolando, mas consigo pegar para essa. Então ela veio aqui no pavio, depois dos 30 segundos. Aí você pega a sua operação aqui no pavio. Aí ela sobe, termina e vem para outra vela, vermelha, né? Não tocou na região e ficou próximo. Olha o que aconteceu. Você pegou no pavio e ganhou na sua taxa. Show de bola? Talvez vocês não tenham entendido, mas vocês precisam analisar isso no gráfico. Se não colocar para analisar a movimentação das velas, vocês não vão entender bulhufas. Beleza? Vamos ver se a gente acha aqui uma outra região do gráfico. Deixa eu ver se... Tá ficando meio distante aqui. Vamos pegar um outro gráfico. Ó. Vou aumentar aqui para M2 e vamos procurar um gráfico em M2, né? Deixa eu ver o USDJPY. O USD tá legal. Não, tá descendo muito. Sai desses gráficos descendo muito. Deixa eu ver o Audicad. Tem uma regiãozinha aqui no Audicad, tá? Tem uma regiãozinha aqui no Audicad. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer duas telas, né? O Audicad tá em M2, mas não tá em M1, né, gente? Então vamos caçar o Audicad aqui. Aqui. Ô filho de uma égua. Cadê o Audicad? Tá aqui. Aqui tá em M2, aqui tá em M1. Vamos ver as nossas marcações aqui agora, ó. Vamos ver, ó. Aqui em M2 nós temos um último registro, perdão, em M2. E aqui já tá marcado, né, galera? Já fez a marcação. Vamos ver o que tá acontecendo aqui agora, ó. Cadê? Ó, isso aqui é só uma análise breve, tá? Então, aqui nós temos o nosso último registro. Onde que tá, Pifano, meu último registro? Meu Deus, não sabendo. Deixa eu ver uma coisa. Provavelmente essas duas velas aqui, ó. O nosso último registro é nessas duas velas aqui. Por quê, Pifano? Essa vela é um dojizinho e essa vela aqui, ó, não tem pavio. Aqui, ó, não tem pavio no seu fechamento. E aonde a vela tá marcando é no pavio, ó. Tá vendo o pavio? Então, essas duas velas fazem-se essa vela aqui. Essas duas velas são referentes a essa. Essa aqui já fez minha confirmação, ó. Gente, será que eu não tô gravando? Pera aí. Ai, tô gravando sim. Então, se a gente vir aqui, ó, no corpo, ó. Eita, nós. Consegui. No corpo dela, ó. A nossa velinha de confirmação aqui. Olha a nossa velinha de confirmação aqui. Corpo não rompeu corpo, pavio não rompeu pavio. De novo. Ó, foi-se uma dupla posição abaixo de uma região de venda. Pifano, então eu posso pegar uma operação na primeira vela, já que essa vela aqui é uma vela de confirmação em M2, e tivemos uma dupla posição abaixo de um último registro em M1, sim, eu pegaria essa operação e tomaria loss. Se bem que vocês percebam, ó, tem um paviozinho aqui. Esse paviozinho quer dizer o quê? Que a vela veio procurar alguma região. Esse paviozinho quer dizer que a vela veio procurar alguma região. Beleza? Se ela veio procurar alguma região, ela desceu primeiro, ou seja, ela procurou uma região primeiro. Por isso que ela fez o rompimento dessa estrutura. Essa vela procurou uma região lá atrás e é por isso que ela fez o rompimento do corpo. Eu tenho operação no corpo e tenho operação no pavio, ó. Tem que marcar bem certinho, assim. Eu tenho operação no corpo e tenho operação no pavio. Essa vela não respeitou o corpo. Por isso que eu falo com vocês, às vezes vocês precisam pegar na região mais distante do preço.
a primeira vela de M1, não, a primeira vela de M1, analisando em M2, não respeitou o corpo, fez o rompimento. Só que pavio travou com pavio. Ou seja, em M1, a primeira vela nos confirmou que ela tinha tudo para poder descer. E em M2, ela fez o rompimento. Correto? Ó, vou marcar essa vela e tá. Perceba que eu tô só falando de confirmações. Ó. Essa vela é uma vela de confirmação. Teríamos venda para essa vela aqui. Só que eu tenho regiões de corpo e pavio para poder pegar a operação. Ambas as duas velas respeitaram os pavios. Beleza? Então eu tomaria Lois, eu com certeza pegaria uma operação nessa vela aqui, tá, gente? Com certeza eu pegaria uma operação nessa vela aqui na região do corpo. E tomaria um Lois. Mas quando eu visse que essa vela aqui, o corpo pode ter rompido o corpo, mas o pavio não rompeu o pavio, eu pegaria uma venda aqui, ó. Eu pegaria. Deixa eu ver se ela chegou. Acho que ela chegou na região. A velinha vermelha bateu na minha região e reverteu. Claro que eu ficaria com um cagaço aqui, né? Claro. Entretanto, daria muito bom. Por quê? Porque em M2 temos uma confirmação. E a confirmação respeitou o pavio e não o corpo. Aí o que aconteceu? Outra vela de confirmação, pois tenho duas velas de confirmação na região. Que no caso foi essa e essa aqui, ó. Essas duas velas é referente a essa vela aqui. Ou seja, eu tenho duas confirmações na minha região de último registro. Feitas pelo 2Gzinho aqui e por um último registro. Olha só que bacana. Temos de novo operação para venda, galera. Compra rejeitando região de venda. Ó. Compras rejeitando região de venda. Posso, então, pegar na primeira vela do movimento, e eu ficaria receosa de pegar na primeira vela do movimento de M1, analisando em M2. Por que, Epifano? Porque a venda teve um menor volume do que a vela anterior. O pavio já veio buscar a abertura do último registro em M1 de compra. Então, ela poderia bater na região e subir. Só que pelo que eu tô vendo aqui, tá vendo essa vela aqui? Ela procurou a região primeiro. Ela bateu na região primeiro, depois ela desceu, depois ela subiu e fechou aqui. Então, eu poderia pegar na região, sim. Poderia também pegar para a segunda vela, Pifano? Poderia pegar uma operação para a segunda vela também. Por quê? Me explica. Se essa vela batesse na minha região, aqui, eu pegaria outra venda. Por quê? Agora eu tenho pavios abaixo de pavios. Venda ganhou um pouquinho de volume referente a essa, mas eu tenho pavios abaixo de pavios. E essa vela vai querer procurar os pavios. Aqui eu não tenho pavio saindo da região, eu tenho pavio saindo da região aqui. Então, eu tenho duas formas de pegar. Ou essa vela bate na minha região e eu pego uma retração ou reversão do preço, ou ela veio aqui e bateu uma vez, que eu acho que não aconteceu, mas se acontecer, a vela abriu, aí foi lá uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, ela não conseguiu subir, pega a sua venda. Chique, ocasionando, cadê meu buraco aqui, minha coisa? Com essas duas velas, ocasionou essa vela aqui. Olha como a leitura de M2 é forte. Eu tenho uma região, foi feita duas confirmações na minha região, ó, velas fracas. E aí a venda veio e catapimba. Acabou o mistério, gente. Era só essa análise que eu tinha que fazer pra vocês. Porque às vezes vocês não entendem. Igual aqui, ó. Aqui foi uma dupla posição abaixo de uma região de venda. Poxa, tinha tudo pra poder pegar, mas tem vezes que não vai respeitar, normal. E a vela tava trabalhando ainda, ó. A vela trabalhando. Ela rompeu nessa, mas ficou nessa, né? Confirmou nessa daqui. Confirmou, fez mais uma confirmação na nossa região. E aí a próxima vela foi e desceu. Então, às vezes, a gente vai pegar uma operação, a análise tá certa, mas a vela que você tá pegando a operação é a vela errada. Por quê? É a vela que tá trabalhando ainda em algum tempo gráfico. Entendeu? Eu não vou jogar em 5 minutos, porque 5 minutos é muito distante, mas em 2 minutos dá pra poder ler tranquilamente. Cadê a minha setinha, ó? Em 2 minutos dá pra ler tranquilamente. Show de bola? Eu vou tentar postar esse vídeo agora até a hora do almoço, meio-dia. É um vídeo para vocês analisarem, para vocês estudarem, para vocês abrirem a cabeça de vocês. E eu vou deixar não é um ditado não, tá, gente? Mas eu quero que vocês aprendam o seguinte. Quem pensa faz dinheiro, tá? O trabalhador não faz dinheiro. Eu já falei isso com alguns inscritos aqui do canal. O trabalhador, ele não faz dinheiro. Quem faz dinheiro é quem usa a cabeça.
tá? Usem a cabeça de vocês, porque se trabalhador fizesse dinheiro, ele não tava trabalhando aí, tava trabalhando 7, 8, 12 horas por dia e tava milionário. Então vamos usar a nossa cabeça, usar a nossa mente, tá bom? É só com ela que vocês vão melhorar de vida, entendeu? Trabalhar não faz ninguém melhorar de vida. O que faz a gente melhorar de vida é usar a nossa cabeça. É claro que usar a cabeça sem o trabalho é burrice, mas só o trabalho não vai fazer você melhorar a sua vida, beleza? Inspirem-se, eu falo com vocês, inspirem-se em pessoas que teve uma mudança de vida e vão ensinar vocês. Não precisam se inspirar em mim. Eu me inspiro em muitas pessoas, beleza? Eu me inspiro em várias pessoas. Às vezes eu vejo amigos meus que são bem-sucedidos de vida. Você acha que eu não me inspiro neles? Claro que sim. Aqui onde eu moro, ninguém tem inspiração pra me dar. Aqui é cheio de vagabundo, traficante. Eu acho que eu nem poderia estar falando esse tipo de coisa. Mas eu não me inspiro nessa gente. Não me inspiro. Eu me inspiro num amigo meu que veio de baixo, que ralou, né, trabalhou muito, mas usou a cabeça para poder ter uma vida muito melhor. E é só assim que a gente vai conseguir os nossos méritos na nossa vida. Beleza? Não menosprezando ninguém, obviamente, cada um sabe aquilo que passa, né, e do que precisa. Mas eu quero que vocês entrem no ano de 2026 com essa mentalidade. Se vocês querem mudar de vida, vocês precisam usar a mente de vocês. Leiam bastante. Coloquem em prática tudo isso aqui que eu tô falando, que eu tô fazendo, escrevam, porque vai entrar na cabeça de vocês. Escrever, gente, é muito bom. Perdemos o hábito de escrever e estamos tendo pessoas com menos raciocínio ultimamente. Por quê? Porque não leem, porque não escrevem. E é só escrever, não tô falando de digitar não, tá? No telefone não. Vocês têm que escrever, porque lendo e vendo vocês vão aprimorar a cabeça de vocês. Eu não sabia disso na época da escola. Na verdade sabia, né? Me fiz de idiota. Mas se eu tivesse prestado muito mais atenção na escola, e se eu tivesse me dedicado nisso aqui há 9 anos atrás, eu nem sei qual patamar que eu estaria hoje. Só que tudo é no tempo de Deus, correto? Eu vou fechar o vídeo por aqui, eu quero muito que vocês coloquem isso em prática. Abre lá a Avalon de vocês, a Bulex, a Cotex, o diabo que for, vocês abrem lá e vai estudar isso aqui. Não tô falando pra você chegar, viu que tá dando certo o que a Epifano falou, vou colocar 60 reais aqui, 100 reais aqui e vou fazer dinheiro. Não façam isso, cacete! Não façam isso. Você não tem que colocar dinheiro na corretora, não. Esquece essa biromba aqui, ó. Esquece isso aqui. Você não tem que colocar dinheiro aqui. Você tem que estudar. Vai colocar essa cabeça sua pra trabalhar, entendeu? Para com essa mania de querer colocar dinheiro aqui. Vocês podem fazer dinheiro? Pode. Mas vai ter um momento que a corretora vai tomar tudo de vocês, porque vocês não sabem gerenciamento. Então não coloca dinheiro aqui. Estuda, se aprimora. Fica lá 2 meses estudando, 1 mês estudando. Gente, a gente passa a vida toda aprendendo as coisas. Vocês não podem ficar uns meses aí, algumas semanas, se dedicando 1 horinha por dia. Não é possível. E eu tô sempre batendo na tecla com vocês, porque tem um monte de gente que tá me mandando mensagem no meu privado no Instagram e que tá falando que tá colocando dinheiro na corretora. Eu falo pra vocês não colocarem e vocês fazem isso. Mas que droga. Não façam isso. Eu tô dando sermão pra vocês porque eu queria lá atrás, pelo tanto de dinheiro que eu perdi, que alguém tivesse falado comigo assim: ô Gláucia, não coloca dinheiro nesse cacete dessa corretora porque você vai perder porque você não tem conhecimento. Queria que alguém falasse isso comigo. Entendeu? Mas o que falaram comigo? Não, quando você tiver experiência, aí você coloca, né, um tanto de dinheiro lá pra você treinar. Que treinar, meu filho? Você vai treinar com dinheiro real? Claro que não. Eu tenho esse cacete desses 10 mil aqui. É pra você treinar. Coloca um valor que seria a sua realidade. 1.000 reais, 500 reais, que era o que você poderia colocar. E vai treinando com esse valor. Você vai treinar o seu gerenciamento, você vai treinar as suas estratégias, vai treinar o seu conhecimento. Porque quando você treina com o valor real que tem aqui, esse valor aqui, ó, às vezes eu perco esse valor todinho, tem 10 mil aqui, eu vou perdendo até dar 1.000. É difícil perder, tá? Mas vou perdendo até dar 1.000, que é a minha realidade. Eu coloco 1.000 aqui e faço 10%. Olha lá, ó. Tem mistério não, gente. 2 operaçõezinhas por dia assertiva. Acabou. Se você analisar bem, você consegue fazer, tá? Vocês desculpem eu tá dando esse sermão aqui, pô. Mas eu fico revoltada quando chega pra mim e fala que tá colocando dinheiro aqui. Ah, não, eu posso perder. Ninguém pode perder dinheiro, não. Ah, 60 reais era um lanche, mas não interessa. Às vezes esses 60 reais poderia te fazer falta num outro momento. Então não façam isso. Já tô deixando explicado de novo. Tô sendo até um pouco ignorante na minha fala aqui, mas é verdade, é o que eu sinto. Eu gostaria que falasse isso comigo, gostaria que puxasse a minha orelha lá atrás. E ninguém fez, tá? Nenhum dos mentores que eu tive puxou a minha orelha. Eles ensinavam tudo aqui e agora falou assim, vai treinar. Vai lá, vai treinar. Entendeu? Então não façam isso, caramba. Vou fechar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Coloquem isso em prática. Operem só com confirmações. Só com confirmações. Veja a confirmação em M2 e vê o que está acontecendo em M1. Se uma confirmação em M2 deu certo, mas está rompendo em M1, não faça operação. Já mostrei para vocês os pilares para vocês aprenderem a fazer as operações.
você vai, já vou falar de novo, você vai encontrar os padrões, vai fazer as marcações, vai ver a movimentação, viu a confirmação, você vai decidir se vai fazer a operação ou não. Acabou a história. Se vocês falarem comigo que é difícil colocar isso em prática, aí tem que levar uma paulada na testa. Beleza? Bom, então é isso, já falei demais, eu vou tomar o meu café, né? Porque até agora eu não comi ninguém. Tchau pra vocês, galera.